Agora vejamos, diz que ele não esmagará a cana quebrada. Não esmagará a cana quebrada. Não pegará aquilo que já é frágil e despedaçará. Não transformará aquele que é vulnerável em mais vulnerável ainda. Pelo contrário, a sua força se estabelecerá nessa fraqueza, a sua força se estabelecerá nessas coisas que para o mundo são frágeis, que o mundo olha e entende como insignificantes, como frágeis, como quebradiças, como vulneráveis. É assim que ele também espalha a sua missão e a sua palavra, falando a verdade a todos, mas sendo ouvido muito mais por aqueles que são simples, por aqueles que são humildes, sendo desprezado pelos poderosos, por aqueles que tinham muito poder político, e também por aqueles que tinham muito poder religioso, sacerdotal, e alcançando as camadas dos mais simples, não somente simples no ponto de vista financeiro, mas simples de coração, receptivos, dispostos a aprender, a ouvir, sedentos por algo novo vindo da parte de Deus, conscientes da sua pequenez diante do mundo, da vida, diante da efemeridade desse tempo que nós vivemos, diante da sua fragilidade, em seus corpos quebradiços e temporários, aqueles que, sabendo, de alguma maneira, conscientemente ou não, mas entendendo a sua condição existencial necessitada e pobre, abrem, então, os ouvidos e os corações para recebê-lo. E é a esses a quem ele pôde falar e operar maravilhas e proclamar a libertação e anunciar o ano aceitável do Senhor. Por isso ele não vem para aqueles que seguram estandartes e cetros de ouro e espadas cortantes de metal, porque esses estão ensoberbecidos por esse poder, ainda que tão temporário, ainda que tão passageiro. Ele acaba vindo para aqueles que estão com pedaços de terra nas mãos e estão manejando a madeira e a pedra, e com o fruto do seu suor conseguem o seu ganha-pão no dia a dia, e o sol lhes castiga muitas vezes, mas são esses que lhe deram ouvidos, são esses que tiveram um coração aberto para poder ouvi-lo. Então é nessa vulnerabilidade, nessa fragilidade, que começa a se estabelecer esse reino. Não é um reino, assim, de acordo com o conceito dos homens. Não é um reino que triunfa no mundo conforme as ordens do mundo, conforme as categorias do mundo. É um reino que triunfa justamente pela sua simplicidade, justamente pela sua vulnerabilidade. Não é um reino de ouro e de prata. Não são palácios de ouro e de prata. Mas antes, são casas de barro, ou diria ainda mais, são vasos de barro. Este barro, que possui pouco valor aos olhos do mundo, mas que para o seu possuidor é único em sua natureza, porque permite que ele molde, que ele modele, que ele deforma
a forma que ele deseja. Permite ao oleiro que trabalhe com liberdade para dar o formato que deseja, o formato que lhe agrada. Permite que ele amasse e manuseie, e ainda se for preciso que quebre e refaça e recomece. É maleável no sentido de que permite que o seu oleiro lhe dê a destinação e a finalidade para a qual deseja. É assim, portanto, também que estabelece em vasos de barro a sua igreja, a partir de homens e mulheres simples, que não dotados necessariamente de conhecimento intelectual e nem de titulação, mas vão sendo dotados de um caminhar com Deus, de um andar com Ele, e vão adquirindo sabedoria sim, mas não sabedoria deste mundo, e sim sabedoria de Deus, para compreenderem aquilo que é mais importante para Deus. A sabedoria que elenca o que é mais importante para Deus. Antes do ser servido, o servir. Antes do adquirir, o doar. Antes do receber, o sacrificar. De modo que ele mesmo vem dizer que aquele que, por sua causa, tenha deixado campos e famílias, e tenha por ele perdido a vida, este na verdade é que a ganhou. Ou seja, é naquilo que o mundo considera como perda que se ganha os maiores tesouros de Deus. É naquilo que é desprezado pelos poderes deste mundo que se adquire, que se incorpora, que se absorve as excelências que vêm de Deus. Por isso também ele vem a dizer àquele profeta Moisés: tira as sandálias, porque o lugar onde estás é um lugar santo. É como se dissesse: neste lugar você precisa se despir de tudo. Neste lugar não cabe mais as tuas soberbas, nem as tuas ambições. Neste lugar não cabe mais aquilo pelo qual você poderia se vangloriar como homem, aquilo que você possui como bens materiais, ou aquilo que você possui como conhecimento humano. Neste lugar você precisa entrar tal como veio ao mundo, sem nada, totalmente dependente do seu Criador, desprovido de qualquer coisa, porque não há nada que você possa oferecer àquele que já tem tudo. Você tira as sandálias dos pés para que possa se reconectar a esta terra, a este mesmo barro, de onde foi tirado, de onde foi criado, de onde ele mesmo, o mesmo oleiro, um dia pegou esta mesma terra e este mesmo barro para criar a humanidade. Por isso você tira esses pés, você tira as sandálias dos seus pés, para voltar a este mesmo estado original. E assim você poderá estar neste lugar santo,
um lugar que não admite glória a mais nada nem a outrem, mas somente ao próprio oleiro, Criador de todas as coisas e, portanto, também de você mesmo. Você caminha assim neste reino descalço. E precisa estar descalço existencialmente falando. Precisa estar ligado a essa condição original em que você nada tinha a oferecer, porque de fato agora também, na realidade, você nada tem a oferecer. O que você precisa fazer mesmo é se render. Se render ao autor da vida, se render ao oleiro, se render ao Criador, se render àquele que sabe o que é melhor para a tua vida, se render àquele que é o possuidor e o portentador de todas as riquezas, mas não riquezas passageiras, nem temporárias, riquezas verdadeiras, riquezas eternas, riquezas celestiais. Este que as tem nas mãos, estas riquezas celestiais, essas riquezas eternas, essas riquezas que ninguém pode roubar, riquezas que o ladrão não pode roubar e que a traça não pode corroer. Este lhe pede este caminhar descalço. Este lhe pede um caminhar sobre o barro, para que teus pés toquem o barro e te lembrem constantemente da tua condição, da tua dependência. Mas é exatamente, contudo, que nessa dependência, você alcançará a intimidade com Ele. Porque na presença dEle, novamente, não há nada nem ninguém que possa se gloriar. Mas, rendido e dependente, você pode se aproximar, ou melhor ainda, você pode ser aproximado por aquele que coloca no teu coração esse mesmo desejo de achegar-se. E quando ele te atrai a si, então ele mostra as profundidades do teu coração, mas mais ainda, ele derrama sobre a tua vida um oceano de graça e misericórdia, e ele te banha no amor da redenção. Ele te traz para si, mas nesse caminho você precisa deixar para trás a soberba, a ganância e teus parcos resultados. Precisa deixar para trás a tua vaidade. E ele te despe disso tudo para que você possa estar diante dele. E assim ele te falará ao coração. E assim ele mostrará não só quem você é, mas também quem ele é. E revelará ainda quem ele é na tua vida. Sairás daquele encontro cheio de recompensas. Recompensas espirituais. Tesouros do Espírito Santo. Sairás com a presença de Deus te abençoando, te conduzindo e indo contigo aonde fores. É nessa fragilidade, portanto, é nessa vulnerabilidade, portanto, que nós podemos viver reino
e alcançar aquilo que Deus de fato preparou para nós, a caminhada para a qual Ele nos deseja e onde Ele nos quer. Não é com discursos triunfalistas, não é com práticas idênticas às que o mundo anuncia, mas é olhando para este mesmo autor da vida, que esvaziando-se de si, que saindo da sua glória celestial, assume a condição de servo, faz-se igual aos homens, para com eles poder conviver e no meio deles poder andar. E alcança essa condição de carne, faz-se carne, para poder também tocar a carne, para poder estender a mão e segurar-lhes na mão, para poder também sentir com seus próprios pés o barro da terra, para poder olhar nos seus olhos e identificar a mesma humanidade, para poder sentir esta dor dos ossos, para poder também ser tentado, para poder também ser angustiado, igualando-se existencialmente, para fazer-se um com eles e chamar para que sejam um com Ele. Assim também, por isso ele diz: se não comeres da minha carne, não beberes do meu sangue, não podeis ter parte comigo. Porque ele está falando desta comunhão mais íntima. Ele está falando dessa humanidade igualada. Ele está falando do seu próprio caráter, de humildade, para também ser imitado nos seus passos de humildade. Assim também ele está lançando este mesmo olhar misericordioso para que nós enxerguemos sob esse mesmo olhar, não querendo conquistar no braço armado e nem na sede gananciosa, mas para que, diminuindo o nosso status, nos aproximemos desses pequeninos irmãos e possamos ser para eles olhos de Deus e braços de Deus e conforto de Deus e refrigério de Deus, tornando-nos assim corpo de Cristo vivo, operando e colocando em prática a sua obra. E como ele ainda diz, daquele que crê em mim, sobre aquele que crê, esse obras maiores ainda fará. Contudo, essas obras maiores não devem despertar em nós o desejo da vanglória dos homens, mas devem nos lembrar de que o coração do Senhor e o seu modo de operar
traz humildade e uma fragilidade aparente. Porém, é nessa fraqueza que se estabelece o seu poder. É nessa fraqueza que se comunica o seu caráter. É nessa fraqueza que cresce o reino de paz, de alegria e de justiça no Espírito Santo. Este é o rei humilde, que vem montado num jumentinho para entrar na cidade santa. É a ele a quem nós devemos imitar. É a ele a quem nós devemos seguir.